Muito bem. Então, dando sequência aí ao estudo da Lei 11.419 de 2006, vamos dar sequência aí a partir do artigo 6º. Esse artigo 6º ele fala das citações. Veja bem, olha, observadas as formas e as cautelas do artigo 5º dessa lei, as citações, inclusive da fazenda pública, excetuadas as dos direitos processuais criminal e infracional, olha aí a exceção, né, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Então, as citações, elas podem ser feitas de meio eletrônico, inclusive da fazenda pública, mas exceto as que tratem de direito processual criminal e infracional. E olha só uma condição para essa citação ser válida, né? A íntegra dos autos tem que ser acessível ao citando. Olha só como é que pode ser cobrado, né? Então, qual que é o assunto que nós estamos falando, né? Inclusive da fazenda pública, excetuada as dos direitos processuais criminal e infracional, poderão ser feitos por meio eletrônico, desde que a dos autos seja acessível citando. Então, acabamos de ver muito tranquilo, né? Então, as citações, né, da fazenda pública, as citações, inclusive da fazenda pública, excetuadas as dos direitos processuais, criminal e infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Então, muito tranquilo, lembrar dessa seção de direito processual criminal e infracional, né, e pode ser, sim, inclusive, a fazenda pública ser citada eletronicamente, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Vamos para o artigo 7º. Olha o que diz. Vai falando aqui das cartas, né? Vamos ver o que é isso. Então, as cartas precatórias, rogatórias, de ordem e, de um modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste Poder Judiciário e dos demais poderes, serão feitas preferentemente por meio eletrônico. Então, as cartas, né, sejam precatórias, rogatórias, de ordem, né, e qualquer outra comunicação oficial entre o Poder Judiciário e os demais poderes, elas podem ser feitas por meio eletrônico, né? Ela é feita preferentemente por meio eletrônico. Vamos ver aqui agora no flashcard uma pegadinha que pode surgir. Então, olha, as cartas precatórias, rogatórias, de ordem e, de um modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste e os dos demais poderes, serão feitas obrigatoriamente por meio eletrônico. Já vimos que ela é falsa porque não é obrigatoriamente, mas sim preferentemente por meio eletrônico. Não é obrigatório. Avançando, agora nós vamos para o artigo 8º e nós entramos no capítulo 3, que vem falando aí do processo eletrônico em si. Agora vai vir mais informações relativas à movimentação do processo eletrônico. Veja bem, olha, o artigo 8º vem falando uma coisa interessante, que os autos processuais, eles podem ser total ou parcialmente digitais, né? E sempre utilizará preferencialmente a rede mundial de computadores, e o acesso se dá por meio de redes internas e externas. Então, os órgãos do Poder Judiciário desenvolvem sistemas e os autos eles podem ser total ou parcialmente digitais. Não é muito comum, né? O processo eletrônico geralmente ele é totalmente digital, mas a Lei 11.419 permite que se tenha autos total ou parcialmente digitais e vai utilizar preferencialmente a rede mundial de computadores. E lembre-se que o acesso se dá por meio de redes internas e externas. O parágrafo único fala que todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, na forma estabelecida nessa lei. Então, se o ato for eletrônico, obrigatoriamente ele tem que ser assinado eletronicamente. Todo processo eletrônico, qualquer ato praticado, tem que ser
assinado eletronicamente. Então vamos para o flashcard e dar uma olhada nisso aí. Notem. Os órgãos do Poder Judiciário deverão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando preferencialmente a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas. Essa informação está falsa, né? Porque os órgãos do Poder Judiciário eles poderão desenvolver os sistemas eletrônicos. A afirmação veio falando que eles deverão. Mas não, olha só, os órgãos do Poder Judiciário deverão desenvolver. Não, eles poderão desenvolver sistemas eletrônicos. São palavras aí que são substituídas e que fazem os candidatos tropeçar e errar na questão. Mas agora, assistindo essa aula, você não vai mais errar. Olha o próximo. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente na forma estabelecida nessa lei. Essa aqui está muito tranquila, né? Foi salientado que processo eletrônico, todos os atos desse processo eletrônico eles têm que ser assinados digitalmente. Isso é obrigatório. Assinatura eletrônica em ato processual eletrônico. O próximo artigo é o artigo 9º. Vamos ver aqui o que ele trata. Olha, isso aqui é interessante, tá? Tem que tomar cuidado, que isso aqui pode cair em prova, é comum de cair, olha. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, olha aí, mais uma vez, né? Inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico na forma dessa lei. Então, processo eletrônico, é normal que os atos, né, seja citações, intimações e notificações, sejam feitos por meio eletrônico, inclusive da Fazenda Pública. O parágrafo 1º, olha o que ele diz, ó, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Então, se esses atos processuais eles disponibilizam o acesso à íntegra do processo, então eles são considerados como vista pessoal para todos os efeitos legais. E o parágrafo 2º vem falando, olha, quando por motivo técnico for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico, que deverá ser posteriormente destruído. Guarde esse detalhe, destruído. Quando falar de citação, intimação ou notificação, que ela não for feita por meio eletrônico, por causa de um motivo técnico, ela pode ser feita pela via ordinária, né? Por exemplo, o oficial de justiça vai lá e faz essa intimação, vai digitalizar esse documento físico, né, do ato, vai juntar o processo e esse documento físico assinado ele vai ser destruído. Agora aguarde, quando que vai ser destruído? Quando falar de citação, intimação ou notificação. Guardem isso, porque mais à frente nós vamos ver que tem um artigo que os documentos digitalizados eles deverão ser guardados, eles devem ser armazenados. Mas nós vamos ver quando, né? Aqui nós estamos falando que, olha, a citação, intimação ou notificação, quando for inviável o uso do meio eletrônico por motivo técnico, vai ser digitalizado e juntado aos autos e destruído o documento físico, tá? Vamos lá no flashcard para vermos isso aí. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, exceto da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico na forma dessa lei. Essa aí, você que está acompanhando a aula desde o início, já está careca de saber, né, que inclusive a Fazenda Pública pode ser citada, intimada, notificada por meio eletrônico. Isso aí não é nenhum obstáculo para a Fazenda Pública. Então, inclusive a Fazenda Pública. O próximo, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas
o quê? Do interessado para todos os efeitos legais. Então, vimos que acesso à íntegra do processo é considerado vista pessoal para todos os efeitos. Próximo. Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico que deverá ser posteriormente arquivado. Olha, gritante o erro bem no final, né? Nós vimos que isso é falso, né? Ele deverá ser posteriormente destruído, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 9º. Ok? Então vamos avançar. O artigo 10. Também é interessante ter uma informação interessante aqui. Olha só, como antes do processo eletrônico, como é que funcionava? Quando precisava juntar um documento no processo, o advogado ou a pessoa que ia fazer essa juntada desse documento, ele não podia ir diretamente e juntar no processo. Não, ele precisava que a secretaria, né, o escrivão, autuasse esse documento e juntasse nos autos. Então precisava da intervenção. Agora, olha no processo eletrônico como é que muda. Olha, o artigo 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. Então, o que acontece? Se o processo é eletrônico, o próprio advogado ou o Ministério Público, quem for juntar o documento, ele faz isso diretamente. Ele mesmo entra no sistema, identifica, faz a juntada do documento, assina eletronicamente. E a autuação desse documento dá-se de forma automática no processo. Não precisa da secretaria intervir. Então, isso acaba ajudando na celeridade processual. Juntou lá o documento, imediatamente ele já está disponível no processo. O parágrafo 1º diz que quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, então olha só, esse parágrafo 1º está falando de cumprimento de prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos, ou seja, que atendem o prazo, né, os efetivados até as 24 horas do último dia daquele prazo. Então a pessoa tem um prazo lá de 5 dias para juntar um documento, por exemplo. Até as 24 horas desse último dia, ele pode juntar, é considerado tempestivo. E aí vem o parágrafo 2º e fala o seguinte: no caso do parágrafo 1º, né, que é cumprimento de prazo, se o sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Não é para o primeiro dia útil seguinte. Né? Esse primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Porque se o problema não tiver sido resolvido, não vai adiantar só ser o primeiro dia útil seguinte, que ainda não foi resolvido. Então, se der uma indisponibilidade técnica, o prazo processual é automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. E aí, o artigo 10 encerra com o parágrafo 3º, dizendo assim, ó, os órgãos do Poder Judiciário deverão, olha só, deverão manter equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de computadores à disposição dos interessados para distribuição de peças processuais. Vamos praticar. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática,
fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. Essa informação está certinha, né? A cópia do artigo 10, né? O advogado ele não precisa mais da intervenção do cartório ou secretaria judicial para juntar os arquivos eletrônicos no processo, os documentos. Não precisa mais da intervenção, ele faz diretamente. Vamos para o próximo. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 horas do seu último dia. Essa informação também certinha, né? Parágrafo 1º, artigo 10, é a cópia ali literal. O próximo. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, mas o sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. E aí, certo ou errado? Errado, né? Porque é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte a resolução do problema, né? Não é o primeiro dia útil seguinte, é o dia útil seguinte a resolução do problema. E o próximo aí do artigo 10, para a gente fechar esse artigo 10, olha aí. Os órgãos do Poder Judiciário poderão manter equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de computadores à disposição dos interessados para distribuição de peças processuais. Notaram aí a pegadinha, o erro? Eles deverão manter equipamentos, né? O Poder Judiciário ele deverá manter equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de computadores à disposição dos interessados para distribuição de peças processuais. Isso é uma obrigação, eles devem manter esses equipamentos disponíveis, né? Então encerramos aí parando no artigo 10. Paramos aqui para o vídeo não ficar muito extenso e vamos gravar uma outra aula a partir do artigo 11. Até a próxima.